E como que fica a inteligência artificial no meio disso tudo? Porque já é complexo o cenário. E a inteligência artificial de 2023 para cá, ela explodiu, né? Ela já existe há muito tempo, mas agora em 2023 ela chegou na nossa mão literalmente, né? E já tem casos no direito envolvendo inteligência artificial. Como é que está isso? Como que isso impacta na LGPD hoje? Então, basicamente, essa semana, inclusive, né, a gente teve a aprovação a gente chama de AI Act, né, que é como se fosse o regulamento da inteligência artificial. Na Europa. Na Europa. Eu vi isso. Que vai impactar o Brasil, como Perfeito. o GDPR também impactou, né, a gente tem algumas regulamentações também que estão tramitando pelo Congresso, justamente para a gente entender como vai ser esse tratamento aqui no Brasil. Mas, obviamente, essa regulamentação já começa a impactar. E a gente fala em termos de governança, né? Como vai ser a governança dessa inteligência artificial, partindo do princípio, né, da utilização pelas empresas em si. Então, assim, da mesma forma como a gente faz a governança de dados pessoais, a gente vai ter que também fazer da inteligência artificial. E eu tenho por princípio acreditar que acaba sendo uma consequência, como eu disse, né? Se você treina a inteligência artificial a partir de dados, né, você vai, né, montar aquele modelo, né, a partir de treinamentos de dados, de onde vêm esses dados? Como está sendo feito aquela coleta, aquele tratamento? Se não tem uma adequação na ponta, no início, possivelmente no final, que vai ser a minha inteligência artificial, talvez também não tenha, né? Então, é basicamente isso. Eu ainda acho que está muito assim... Embrionário, exato, né? A gente está bem nesse comecinho, obviamente já temos empresas utilizando. Agora eu não consigo te falar de certo se tem algum caso no judiciário sobre inteligência artificial ou alguma que afetou algo aqui no Brasil, mas algo que possivelmente, né, quando a gente estiver acredito que talvez esse ano ou o ano que vem ainda vai ser algo que vai dar um boom, como foi com a LGPD também, principalmente por questões que possam gerar incidentes, que possam gerar, como a gente já viu no passado, né, ainda como não era tão discutido como hoje, mas ainda tinha, por exemplo, no caso da inteligência artificial, gerar discriminação. Sim, muito. Né? Então, muito. assim, eu acho que a LGPD vai estar, de certa forma, assim, interligada, porque você vai precisar entender governança de dados, entender como isso aplica aos dados, para você também levar para uma governança de inteligência artificial. Perfeito. Um exemplo, quando a gente fala de dados, as pessoas elas já pensam só nos dados de nome, endereço, CPF, RG, essas coisas, né? Mas hoje a gente está muito exposto nas redes sociais. Então, essa engenharia social que eles fazem também é muito grande. E a inteligência artificial, ela começou ali o ano passado com o deepfake, né, que você consegue fazer um vídeo de uma pessoa que nunca falou aquilo, né? Só que esse ano ela já deu um passo a mais. No final do ano passado, ela já deu um passo a mais, que agora a gente consegue manipular a voz. Então os caras estão conseguindo fazer o Renato Russo cantar música da Anitta, sei lá, que eles nunca tiveram contato musicalmente falando. Então eles conseguem fazer isso de uma maneira incrível, né? Só que aí você pensa, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Eu vou falar um caso de um TikTok que eu vi, que eu achei genial, mas extremamente perigoso. Porque o cara, ele fez o quê? Ele pegou áudios da mãe dele, do WhatsApp. Então a mãe dele mandava áudio para ele pegou os áudios, pôs na inteligência artificial, a inteligência artificial analisou a voz da mãe dele, e aí o texto que ele escrevia, a inteligência gerava o áudio com a voz perfeita. E aí ele começou a passar trote na mãe dele, como se ela estivesse falando com ela mesma. Foi uma coisa assim que eu achei genial e confundia até a pessoa. Então, assim, olha o nível que a gente chega. Eu já ouvi falar de casos que já tem pessoas tentando dar trote dessa forma. Então, até os áudios que a gente manda, a gente tem que tomar os devidos cuidados. A gente está exposto na internet, né? A gente está aí, né, o tempo todo gravando stories, eu gravo muito vídeo, então a gente está com a nossa voz aí, e isso também pode ser usado, né? Sim, com certeza. A gente ainda tem esse ano um processo eleitoral que eu tô assim com muito receio do que vai vir, né? Porque juntando
essa parte do fake de vídeo com o áudio, que está ficando cada vez mais perfeito. Exato. E a gente não sabe mais... hoje acho que a gente ainda consegue, mas cada vez mais a gente não consegue distinguir a realidade. Né? Vai chegar no momento que a gente fala, é absurdo isso. Né? Que você vê aí na questão... Vamos falar do caso político esse ano. O que a gente pode esperar nessa questão de dados, de fake? O que você acha que a gente vai passar aí em breve por isso? Então, hoje, assim, eu vejo... É até interessante você trazer esse tema, porque, assim, tudo às vezes começa com uma brincadeira, mas a partir daí, quando as coisas, né, as pessoas... Tá dando ideia. Tem uma ideia, você fala, nossa, posso utilizar para aquilo, né? Que aí, se você for analisar juridicamente, é algo ilícito, né? Sim. Então, assim, tudo começa com uma brincadeira, mas depois você vê implicações jurídicas daquele caso, né? E é um modelo ali a gente viu, né, acho que, se não me engano, um vídeo, né, um deepfake do Barack Obama falando determinadas coisas. Sim. E a pessoa de fato acredita, né, que é aquela pessoa fazendo aquele discurso. E a gente tá hoje numa cultura muito grande de desinformação, não falo só no Brasil, mas de forma geral. Você pega recortes, você pega contexto de situações e você consegue inverter, né? Sim, então, assim, total. eu acho que essa é uma das grandes preocupações do judiciário hoje. Inclusive, né, fazendo essa limitação com relação ao uso, né, da inteligência artificial durante a eleição, para poder, né, a gente ter um rastreamento, né, e evitar essa cultura de desinformação que vai poder levar, né, a um prejuízo no campo eleitoral, assim, né? Porque a gente pode criar casos catastróficos, pega uma pessoa X falando determinado, você pode até, as fotos, né, que foram feitas do Papa, então você pode pegar ele ficaram ali. Maravilhosos. Exato, e aí por isso que a gente fala que tudo tá muito interligado, né? Por exemplo, que nem a questão do dado sensível que eu falei de convicção religiosa. Então, se você tem um grupo que você sabe que tem uma convicção religiosa e que determinada personalidade vai conseguir convencer aquelas pessoas, você pode utilizar a inteligência artificial, talvez, para manipular aquele grupo e conseguir chegar no seu objetivo. Então, acho que esse é a grande questão aqui, né, dos operadores do direito, dos estudiosos também de inteligência artificial, e das leis como um todo, né, justamente para entender quais são os impactos e como a gente pode minimizar esses impactos, justamente para a gente evitar essa desinformação e chegar num cenário, né, que acaba, né, levando a uma manipulação e levando para consequências aí que, de novo, né, podem ser catastróficas, inclusive quando a gente fala de política, né, que está muito relacionada a poder. Então, é aquela coisa, né, se você tem um poder aquisitivo, você consegue ter acesso, né, a melhores ferramentas, algo que você consegue manipular de certa forma. Perfeito. E o problema que eu vejo é que a gente tem uma diferença geracional também muito grande. E eu vou contar um exemplo que hoje a gente está chegando no nível de perfeição que pessoas da nossa idade já têm dúvidas olhando aquilo. Mas tem coisas que a gente já olha e fala assim, nossa, isso é muito montagem. Só que tem pessoas que não conseguem entender que aquilo é uma montagem. Exato. Ela olha aquilo e ela vê a realidade. Eu falo de um exemplo que eu recebi num vídeo de uma pessoa próxima que me mandou, e ela falou assim, olha o que aconteceu, esse flagra de acidente. Só que aquilo era uma imagem do GTA, sabe? Sabe quando você olha e fala assim, isso é uma imagem de videogame, sabe? Até pela posição que a câmera fica, né? Não tem como se flagrar uma coisa daquele jeito, sabe? É uma coisa que a gente consegue ver, mas a pessoa jura de pé junto que aquilo é um flagra real. Exato. E pra gente, a gente olha, a gente sabe que é videogame aquilo. Né? Não tá nesse nível real. Só que agora a gente tá chegando numa situação que eu recebi um vídeo no WhatsApp que fizeram uma deepfake pegaram um discurso do Lula e do Bolsonaro na eleição. Na eleição não, na campanha eleitoral, no debate na Globo. E os caras dublaram os dois discutindo em japonês. Ah, eu vi. Você viu esse? Eu vi. Eu chorei de rir, de tão engraçado. Mas o movimento da boca perfeito. É perfeito. É perfeito. Sabe? E assim,
eu sei que eles não falam japonês. Mal português. Então, né? Aí você fala assim, como que esses caras estão chegando num nível absurdo, Exato. sabe? Então, eu acho que vai ficar difícil até defender desses casos depois. Porque esses são os impactos, né, da tecnologia. Quando ela é utilizada ali para o bem, né, a gente, por exemplo, quando você pega uma tecnologia, né, essa precisão, por exemplo, numa cirurgia para poder Sim. ajudar e, enfim, até às vezes, né, por exemplo, construir um perfil para você evitar, suponhamos, uma doença ou pensar assim no caso, olha, você tem uma predisposição a tal coisa, então você já consegue tratar previamente, é o uso da tecnologia para fins positivos, né? Agora, quando ela é utilizada pro lado negativo, né, que sempre vai ter, Sim. É nessas implicações que eu acho que a gente tem que focar e atuar. Como a gente vai fazer, né, para poder, não digo reverter, né, mas tentar proibir, ou seja, criar legislações de como esse tratamento vai ser feito, do mesmo formato, né, com relação à segurança, como é feito o compartilhamento, o que pode ou não pode ser feito, né, vai ser feito também para IA, para a gente entender como vai ser os impactos, né, sobre as pessoas, sobre a sociedade em si, até para as organizações que utilizam, né, e como ela vai poder utilizar, né, o que deve ou não ser feito, justamente pensando nessas consequências negativas que de fato tem e vai ter, e assim, pensando, né, que golpes são cada vez mais, né, profissionalizados, né, então eles vão, né, aprimorar cada vez mais com relação, por exemplo, às deepfakes, né, então como a gente faz para tentar desconstituir e também proteger, né, o titular, a gente, grupos de estudo, assim, que eu participo, né, sempre acaba sendo uma constante, que, por exemplo, na Europa, as pessoas já estão muito acostumadas a essa cultura de proteção de dados, né, das informações e da própria pessoa, da privacidade mesmo. Aqui no Brasil isso já não é tão comum.